Olá, alunos, boa tarde. Nós iremos aqui, fixar aqui o conteúdo que nós já estamos falando já, Eu deixei uma atividade para vocês na nossa última aula a respeito de máquinas simples, onde vocês puderam aplicar os conhecimentos aí aprendidos em sala de aula, tá? Aqui nós vamos dentro das máquinas simples. Hoje eu quero dar um destaque dentro da nossa pesquisa, e atividade que a gente já havia dado aí na última aula e conversado em sala de aula. Eu quero dar um destaque nas alavancas, que também é uma máquina simples, ok? Lembrando bem que máquina simples, o próprio nome já está falando, É uma máquina que ela é simples, diferente do seu computador, notebook, smartphone, que nós chamamos aí de máquinas da atualidade, não é necessário ter fios, muitas vezes usar pilha, para a gente poder entender que é uma máquina, tem um motor, tem uma engrenagem, ok? O próprio nome está falando, simples, porque foi inventada, ainda os meios, foi inventado desde a época dos primórdios, podemos assim dizer, e prevalece até nos dias de hoje, ok? Arquimedes, que tem essa frase aí, ele fala: me dê uma alavanca e um ponto fixo que eu moverei o mundo, ok? Então partiu dele essa ideia aí, e até nos dias de hoje, dentro das nossas próprias casas, nós utilizamos aí as máquinas simples. Se você perceber aí, se você fez a atividade que eu havia passado na semana passada, você vai ver que eu deixei para você lá na questão 4, para você fazer uma pesquisa de dentro da sua casa, você buscar exemplos de máquinas simples. E nós temos aí alicate de unha, cortador de unha, nós temos aí, se nós pensarmos, aquela chave de desparafusar, nós temos aí o alicate de eletricista, nós temos aí também, nós podemos pegar como exemplo a tesoura e outras coisas mais, que nós chamamos assim, classificamos como máquinas simples dentro do nosso dia a dia, ok? Então nós vamos falar aqui dentro das máquinas simples, dentro de várias outras que existem, nós vamos falar aqui, da alavanca. Nós podemos destacar também nas máquinas simples as engrenagens, as polias. Se você passa em frente à construção, por exemplo, você vai perceber que muitas vezes uma construção de 10 andares ou 5 andares, o concreto está sendo feito lá na rua, e lá na rua o servente de pedreiro está enchendo a lata, e lá em cima o pedreiro puxando uma corda sem fazer nem muita força. Então nós chamamos aquele artifício utilizado pelo pedreiro e pelo ajudante como máquinas simples, tá? Uma associação de engrenagens de polias, podemos assim dizer, faz com que o peso ali seja dividido e tirado ao chão, vencendo aí a gravidade, ok? Nós classificamos também como máquinas simples. Mas hoje nós vamos destacar a alavanca, ok? Que é uma máquina simples que tem a função de facilitar a execução de um trabalho, ok? E nós vamos trabalhar com 3 tipos aqui: a interfixa, interresistente e interpotente, ok? A interfixa, nós vamos ter o ponto fixo no meio. Eu quero destacar aqui para vocês, essa palavra inter. Inter quer dizer no meio, entre duas coisas, ok? E nesse caso aqui, entre duas forças. Entre duas forças está um ponto fixo. Entre duas forças está a força resistente. Entre duas forças está a força potente, ok? Então, inter é entre duas coisas, nesse caso aqui, entre duas forças, ok? Aqui eu estou pegando o exemplo da gangorra, que todos nós conhecemos. Provavelmente você já foi em um parque e já viu essa gangorra, Onde uma pessoa senta de um lado, outra senta do outro, Lado direito, lado esquerdo, e no meio um ponto fixo, onde divide aquela barra de metal para poder ali equilibrar o peso. Um fica subindo e descendo. Aqui neste caso, eu estou colocando uma bola, ok? Uma bola nesse ponto aqui do meu lado direito, eu estou colocando uma bola, ok? E para cada situação dessa aqui, nós vamos classificar. A primeira coisa que para você dizer se é interfixa, interresistente ou interpotente, você tem que localizar as forças, ok? Localizar as forças. Então, a primeira força que eu tenho aqui, nós chamamos de força resistente, tá? É o meu FR, tá? Força resistente, que é a minha bolinha aqui, ela está resistindo, ok? Depois eu tenho aqui, nós temos o ponto
de apoio. Ponto de apoio. Ok? É onde está apoiando as duas forças. Eu tenho uma força de um lado e uma força do outro. E desse lado aqui, eu tenho a força potente. Ok? Ah, professor, mas eu não estou vendo aí ninguém aí desse lado. Geralmente, essa força aqui é feita pelo ser humano. Ok? Foi feito pelo ser humano. Eu vou colocar aqui então, ó, força potente. Ok? Coloquei uma bolinha aqui do lado então. E estou aqui, por exemplo, com a minha mão fazendo o equilíbrio dessa bolinha. Ou ela vai descer ou ela vai subir. Ok? Então nós chamamos aqui então a força contrária, que nesse caso aqui, a contrária, a resistente, a força e o ponto de apoio, nós estamos fazendo então a força potente. Pessoal, como nós conversamos em sala de aula, a força potente, ela é feita pelo ser humano, tá? É chamada de força potente. A força resistente é feita por um objeto, ok? Se você pegar a tesoura, por exemplo, né, e colocar uma folha entre as duas lâminas, né, a força potente é os seus dedos, aqueles dois buraquinhos, né, fazendo ali a força para poder cortar o que está resistindo. O que está resistindo é o papel que vai estar entre as duas lâminas. E aqui no meio, o ponto fixo, onde faz, né, o giro das duas lâminas, tá? Então, para cada objeto aí, nós temos a classificação das forças. Então, tem a força potente, que é a força do ser humano aqui, né? Vou colocar um bonequinho aqui do lado, olha, para você não esquecer, ó. Ok? Tá meio esquisitinho aqui, mas é ele aqui, ó. Tá? Um bonequinho do lado, certo? Fazendo então a força potente. Ele vai movimentar aqui, olha, geralmente a força potente é feita pelo ser humano. No meio, nós temos aqui dessa gangorra o ponto fixo, que nós chamamos também de ponto de apoio, ok? E o que está resistindo essas duas forças, o que está resistindo o ponto de apoio e a força potente é quem? A força resistente, que no caso aqui eu coloquei uma bolinha, poderia ser uma outra pessoa, poderia ser uma caixa, poderia ser N objetos aqui, né? Para contrapor aqui essas outras duas forças aqui, o ponto de apoio e o ponto e a força potente, ok? Então vamos escrever esses nomes aqui, olha. Ponto de apoio, força resistente e força potente. Ok? Força potente. Vamos novamente? Ó, força potente é o ser humano que está fazendo. Ponto de apoio é o ponto onde divide os dois lados da força, né? Que divide uma força do lado direito e uma força do lado esquerdo. Que nesse caso aqui é força potente e força resistente. Ok? E a última, força resistente. Ok? Que pode ser por um objeto, pode ser, né? Geralmente aí feito em diversas formas. Pessoal, não vai ser sempre nessa ordem aqui não, tá? A ordem pode mudar. O ponto de apoio pode estar aqui na ponta, a força potente pode estar no meio e a força resistente no meio, o ponto de apoio desse lado, né? E a força potente do outro lado, vice-versa, tá? Para cada situação dessa nós vamos ter uma classificação. Neste caso aqui, olha, nós vamos classificar essa situação que está acontecendo, que é a gangorra, nós vamos classificar como interfixa. Por quê? O ponto fixo, que é o ponto de apoio, né? Vou colocar aqui, olha. Ponto fixo, que é a mesma coisa, tá, gente? Ponto fixo ou ponto de apoio é a mesma coisa. Quem está no meio é que ganha a classificação. Quem é o inter? Quem está no meio? A força de apoio ou ao ponto fixo. Aí nós chamamos de interfixa, porque quem está no meio é o ponto fixo. Se estivesse no meio o ponto resistente, se aqui no meio tivesse um ponto resistente, nós chamaríamos de interresistente. Se aqui no meio tivesse a força potente, nós chamaríamos de interpotente. Ok? Beleza? Eu vou apagar aqui para a gente poder trazer uns exemplos aqui e fechar a nossa explicação. Ok? Vou apagar. Então, ainda falando de alavancas, exemplos. Vou dar dois exemplos aqui. O clássico, uma tesoura. Tá? Vamos lá na minha tesoura.
Ok. E vou colocar aqui, olha, um papel, tá? Vamos considerar que isso aqui é um papel. Beleza? Vamos considerar que isso aqui é um papel ou qualquer outra coisa, tá? Joia? Qualquer outra coisa que essa tesoura está cortando aqui, olha. Nem vou colocar nome porque você pode aí imaginar qualquer coisa, né? Um pedaço de couro, borracha, né? Papel. Nem vou colocar o nome aqui não. Vamos considerar que essa tesoura então ela está querendo cortar esse objeto aqui, ok? Então vamos classificar. Nós queremos classificar então se ela é interfixa, se ela é interpotente ou se ela é interresistente. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Dar nome a cada um dos objetos. Vamos lá. Eu tenho o papel resistindo, se ele está resistindo, força FR. Ok? Então papel aqui, olha, ou a borracha, ou seja, o que você for chamar, nós estamos chamando de força resistente, porque ele está resistindo. Como assim, professor? As duas lâminas, elas não fecham com facilidade, né? Esse papel vai atrapalhar ela a fechar com facilidade, ela está resistindo, né, o corte da tesoura. Se ele está resistindo o corte da tesoura, nós chamamos de força resistente. Aqui no meio, olha, mas antes de chamar a força aqui no meio, vamos aqui na ponta. Quem está na outra ponta? A força do ser humano, né? Você enfia os dois dedinhos na tesoura para poder executar ali a sua força. Se tem a força do ser humano, nós chamamos de força potente. Ok? Eu vou colocar de vermelho para ficar mais destacado, tá? Dá um destaque melhor. Força potente. Coloca aqui, força resistente. Sobrou o que, gente? Se eu tenho de um lado a força potente, se eu tenho do outro lado a força resistente, só sobrou no meio, então, a força, o ponto fixo, né? Ponto fixo, ou eu posso chamar de ponto de apoio. Tá? Então, sobrou no meio, então, um ponto fixo. Pessoal, como nós vamos classificar, então? Eu vou olhar para quem está no meio. Se quem está no meio é o ponto fixo, nesse caso aqui, eu vou classificar como interfixa. Interfixa. Ok? Se quem está no meio é o ponto fixo, eu vou chamar de interfixa. Ok? Vou apagar aqui, porque meu quadro é pequeno, para a gente poder pegar outro exemplo. Vou tentar desenhar aqui um carrinho de mão. Certo? Vamos lá então, vou tentar desenhar aqui um carrinho de mão. Ele é mais ou menos assim. Ok? Aqui eu tenho uma roda. E aqui as duas alças. Ok? As duas alças. Vamos considerar que dentro desse carrinho de mão, nós temos aqui uma terra, uma areia, seja o que for. Tá? Dentro desse carrinho de mão, nós temos aqui uma terra ou uma areia, seja o que for. Você está carregando alguma coisa nesse carrinho de mão. Vamos lá, vamos imaginar o carrinho de mão. No carrinho de mão, eu tenho de um lado, eu já até sei já o que vai acontecer aqui, olha, já até né, consigo já classificar. Se eu tenho desse lado, é a alça que onde a gente segura, né, para poder andar no carrinho de mão. Eu tenho aqui então, a força potente, porque se é o ser humano exercendo a força, nós classificamos aqui como força potente, ok? Então tá aqui então a força potente. Beleza, joia. Pessoal, se aqui no meio, olha o que está acontecendo. Se o carrinho está vazio, eu consigo andar mais rápido. Se o carrinho está cheio, eu pego mais força para poder empurrar. Eu vou gastar mais força para poder empurrar. Então, o que está resistindo eu andar com mais velocidade com o carrinho? Exatamente o objeto que eu estou carregando. Então, a areia, a terra, seja o que for que está aqui no meio, nós chamamos então força resistente. Está resistindo, eu tenho uma velocidade maior com o carrinho. Sobrou o quê? O ponto fixo. O ponto fixo é onde, né, eu tenho aqui a roda, olha. A rodinha aqui, olha. Ponto fixo. Ok? Ponto fixo. Tá? Então, vamos classificar então. Ó, eu tenho de um lado força potente, do outro lado, né, direita e esquerda, ponto fixo, e no meio, força resistente. Quem está no meio? Inter no meio. De acordo com o que está no meio, nós vamos classificar. Inter
resistente. Então, quem está no meio, né? Quem está no meio, nós usamos aqui a classificação. Então, a classificação aqui, então, né? Esse tipo aqui de alavanca, podemos assim dizer, nós podemos classificar como interresistente. Um tracinho aqui, interresistente. Ok? Interresistente. Joia? Beleza? Então, eu acredito então que com essas explicações aí a gente já consegue fazer as atividades que eu vou deixar para vocês aí logo abaixo desse vídeo para vocês aí, ok? Então, fica para vocês então. Nós estamos falando de máquinas simples. Dentro das máquinas simples, nós estamos destacando hoje como exercícios e explicação e exercícios, alavancas, tá? Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Tchau.